O princípio da relatividade, na verdade, foi concebido originalmente por Galileu, e ele diz o seguinte, basicamente, né, que as leis da física, elas devem ter a mesma forma em qualquer referencial inercial. Tá? Isso que é o princípio da relatividade. E, na verdade, se você tentar utilizar outra vez as transformações de Galileu para você pegar as equações do eletromagnetismo num referencial e ver como é que elas vão ficar em outro, também vai dar confusão. Elas não ficam da mesma forma. Tá? Então, na verdade, essa discrepância entre as transformações de Galileu e o eletromagnetismo não ficam evidentes apenas na experiência de Michelson, mas do ponto de vista teórico, elas já estavam presentes. Né? Já havia gente que tinha percebido isso. Uma dessas pessoas era um físico holandês chamado Hendrik Lorentz. O Lorentz, por uma abordagem puramente matemática, ele, ao perceber que o eletromagnetismo não atendia ao princípio da relatividade com as transformações de Galileu, ele tentou descobrir, de uma forma puramente matemática, quais seriam as transformações de coordenadas que fariam com que o eletromagnetismo atendesse a esse princípio. Ou seja, que fariam com que as leis do eletromagnetismo fossem as mesmas em qualquer referencial inercial. E ele descobriu, né, por um procedimento puramente matemático, uma transformação que dá certo. Foi chamada transformação de Lorentz. Mas até esse momento, é um artefato matemático. Né? Existe uma transformação de coordenadas espaciais e do tempo que fazem com que as equações do eletromagnetismo sejam as mesmas em qualquer referencial inercial. Mas e daí? O que quer dizer isso? Né? Muito bem. Depois do princípio da relatividade, Einstein vai propor, então, o que agora nós estamos chamando de postulados da relatividade, que são os seguintes. Se S é inercial e se S' se move com velocidade constante com relação a S, então S' também é inercial. As leis da física, elas devem ser invariantes na classe de referenciais inerciais. Dizer uma coisa é a mesma coisa que dizer a outra. Ou ainda, não existe movimento absoluto. Eu não consigo determinar o movimento absoluto. Também é um enunciado equivalente a esse primeiro. Ou um quarto enunciado é dizer que não existe nenhum referencial inercial que seja privilegiado com relação a todos os demais. As leis da física têm que ser tais que seja impossível eu distinguir um referencial inercial como melhor do que os outros, por qualquer critério. Né? Todos os referenciais inerciais devem ser igualmente bons ou ruins. Devem ser iguais. Né? Deve haver uma democracia completa entre os referenciais inerciais. E o segundo postulado é a velocidade da luz, c, é a mesma, é invariante na classe dos referenciais inerciais. Existe toda uma polêmica no meio dos historiadores de ciência a respeito de quanto que o Einstein tinha conhecimento do resultado da experiência de Michelson e Morley. Na verdade, a experiência de Michelson e Morley é uma das experiências com resultado nulo ao tentar determinar a velocidade da Terra com relação ao éter. Ela não foi a única, ela é a mais famosa porque é a mais rigorosa e a mais precisa, né? Mas havia outras. E o Einstein tinha conhecimento, certamente, de algumas delas. Então, aí vem uma das frases famosas que o Einstein vai usar várias vezes na sua vida, né? Deus não joga dados com a natureza. Né? Se todas as experiências que nós estamos fazendo para tentar determinar a diferença da velocidade da luz em diferentes referenciais dão um resultado nulo, é porque essa velocidade deve ser a mesma em todos esses referenciais. Né? E aí ele vai tentar extrair consequências desses postulados. E é isso que a gente vai começar a fazer agora. Que consequências nós vamos obter a partir de considerar que essas duas afirmações são verdadeiras? Uma das consequências,
ou melhor, a consequência talvez mais dramática, eu já vou anunciando desde de cara, é o fato de que a medida do tempo não é a mesma em dois referenciais inerciais. Se eu meço o tempo decorrido entre dois eventos num referencial e meço o tempo decorrido entre os mesmos dois eventos num outro referencial, também inercial, mas que se mova com relação ao primeiro, essas duas medidas vão dar resultados diferentes. Esse talvez seja o resultado mais dramático e mais difícil da gente conviver com ele, né? E é por isso que eu vou passar um certo tempo discutindo com vocês esse assunto e exemplificando de que maneira a gente pode ficar cada vez mais convencido de que isso seja verdade. Já que uma das consequências mais dramáticas de a gente considerar esses postulados como verdadeiros tem a ver com a medida do tempo, vamos gastar um tempinho pensando em como é que a gente mede tempo. Na verdade, a gente não mede tempo, né? A gente mede intervalos de tempo, né? A gente mede o intervalo de tempo decorrido entre dois eventos físicos. E aqui vai aparecer, então, vão aparecer termos importantes para a discussão da relatividade, né? Estou falando da medida de tempo. Estou falando a palavra evento. Evento é uma explosão de uma bombinha. Eu vou falar muito de explosão aqui porque é uma tradição na relatividade, né? Por um motivo que para mim vai ficar claro daqui a pouco. O evento é algum acontecimento físico objetivo sobre o qual todos os observadores concordarão a respeito da sua existência, de que ele houve, né? Então, se explode um balão de gás, quer eu esteja parado com relação a ele, quer eu esteja em movimento com relação a ele, esses dois observadores concordarão que o balão explodiu. Podem não concordar em onde ele explodiu e em quando ele explodiu, mas que ele explodiu, certamente concordarão. Verdade? Então, a noção de evento em relatividade parte da caracterização de uma realidade objetiva independente do observador. Existe alguma coisa aconteceu. Um evento fica caracterizado quando eu determino onde e quando ele aconteceu. Então, eu preciso medir a posição e o instante em que um determinado acontecimento aconteceu, um determinado evento ocorreu. Então eu preciso aprender a medir posição e tempo. Medir posição é muito fácil. Eu estou aqui num referencial que está andando junto com a Terra, né? Vocês estão nesse mesmo referencial, então em relação uns aos outros nós estamos parados. Nesse referencial eu posso usar uma régua, né, e fazer marcas no chão da sala, por exemplo. Escolher aqui duas orientações para chamar de X e de Y, eu faço marcas em X, marcas em Y, preencho com quadriculado essa sala inteira e dessa forma eu consigo identificar claramente onde está o polegar da Beatriz. Tá certo? E para medir tempo, aí vem uma complicação, porque para medir tempo, ou bem, tempo, por exemplo, um instante em que houve esse estalido aqui, né? Em que instante eu fiz esse estalido? Você tenta olhar no relógio, em que instante aconteceu isso? Ora, para você descobrir que aconteceu isso, a informação do acontecimento tem que chegar até você. Mas como é que ela chega até você? Ela chega até você ou por via sonora ou por via luminosa. Ou seja, está envolvida uma propagação de onda aqui. É claro que a gente está falando de um evento e de um observador que estão muito próximos. Como tanto o som quanto a luz se movem bastante depressa com relação às dimensões da sala onde a gente está, você não vai ser muito difícil a gente concordar a respeito de em que instante eu fiz isso. Agora imagina que a gente está muito distante. Por exemplo, a gente está olhando para Alfa Centauro. Alfa Centauro é uma estrela, é a mais próxima que tem do nosso planeta. Ela está a 4 anos-luz de distância. Significa dizer que a luz leva 4 anos para vir de Alfa Centauro até a gente. Quando eu olho para Alfa Centauro, a luz que eu vejo foi emitida 4 anos atrás. Você pode dizer que, de forma poética, que você é contemporâneo com o seu passado, não é verdade? Porque eu sei que essa luz foi emitida há 4 anos atrás, porque eu sei qual é a distância entre eu e ela. Tá certo? Eu sei que a emissão dessa luz foi simultânea a um evento que aconteceu na minha vida 4 anos atrás.
Apesar de eu estar vendo a luz só agora, eu estou olhando para a Beatriz e olhei para a luz. Então, o evento eu ver a luz e ver a Beatriz foram simultâneos. Mas o evento emissão da luz e eu ver a Beatriz não são simultâneos. Eu sei disso. Né? Então, cuidado para não misturar a percepção que você tem de um fenômeno com o instante onde ele ocorreu. Eu percebo ele num instante, mas ele pode ter ocorrido num instante diferente. Em geral, aconteceu num instante diferente daquele instante em que eu o percebi. Mas se nós estivermos falando de eventos que acontecem num referencial no qual todos os objetos que provocam acontecimentos estejam parados, a gente não vai ter muita dificuldade em estabelecer uma medida global do instante em que eles ocorreram. Eu poderia, por exemplo, imaginar que eu boto um relógio em cada uma dessas posições do quadriculado que eu montei aqui na sala. Tá? Então, em cada evento que acontece na sala, tem sempre um relógio que está bem do lado dele, de modo que o tempo que decorreu para eu observar o evento é 0. Tá certo? Aí você pode dizer, mas como é que eu sincronizo todos esses relógios? Como é que eu faço eles marcarem todos o mesmo 0? Né? Na verdade, não é muito difícil, quer ver? Basta eu fazer o seguinte, eu armo em cada relógio um detetor de luz, que quando ele receber uma luz que eu mando, eu sou a origem, né? Quando ele receber a luz que eu mando, ele ele comanda o relógio, comanda o início do funcionamento do relógio, mas a partir, não do 0, a partir de um certo tempo que eu determino para cada relógio. E como é que eu determino esse tempo? Porque eu sei medir a distância, eu sei qual é a velocidade da luz, né? A velocidade da luz, vamos lembrar, né? A velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ela também pode ser expressa como 300 metros por microsegundo. Essa é uma outra maneira da gente exprimir a velocidade da luz, né? Veja que está certo, né? Microsegundo é 10 a menos 6 segundos, né? Então eu estou aqui colocando... Tem o relógio que está na posição do Júlio, essa distância entre a origem e esse relógio é 300 metros, suponhamos. Então eu vou lá e calibro o relógio dele de tal maneira que quando ele receber o sinal luminoso que eu vou mandar, ele começa a contagem de tempo, mas não começa no 0. Ele começa em 1 microsegundo. E assim por diante. Quem tiver 600 metros, eu boto para começar em 2 microsegundos. E assim por diante, né? Feito isso com toda essa multidão de relógios do meu referencial, eu jogo o facho de luz e aí todo mundo começa marcando o mesmo tempo. Veja bem que quando eu olho para o relógio do Júlio, eu não estou vendo ele marcar o mesmo que o meu, porque a luz leva um certo tempo para chegar do relógio dele ao meu. Mas como eu sei qual é a distância que ele está de mim, eu sei, uma vez que eu vejo onde está o ponteiro do relógio dele, eu sei onde estava o ponteiro quando a luz saiu de lá. Então, outra vez, não confunda a simultaneidade dos eventos que aconteceram com a simultaneidade da recepção da informação sobre o evento. Tá? Então eu tenho um mecanismo de medida e sincronização de tempo, sincronização de relógios, tá certo? Então eu posso fazer isso em qualquer referencial. Basta que eu me coloque neste referencial, que eu esteja em repouso com relação a este referencial, eu armo esse circo todo que eu acabei de contar para vocês. Então não há problema em determinar o sincronismo e a simultaneidade de eventos, né, que acontecem num mesmo referencial. Isso não é difícil. A dificuldade vai estar em eu comparar medidas feitas em referenciais distintos. Aqui é que vai estar, né, a coisa nova que a relatividade vai nos aportar.